Muito bem, irmãos. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 28. Lucas 22 e 28 diz: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio para que comais e bebais à minha mesa. E continua. Mas eu quero concentrar no versículo 28. Antes, ele vinha conversando com os apóstolos sobre quem é maior no reino de Deus, que aquele que é maior seja como quem serve, como ele era. E, de repente, ele vem com essa frase interessante: Vós sois os que tens permanecido comigo nas minhas tentações. Entrou no coração dele fazer essa referência aos apóstolos, inclusive mostrando um prazer de que iria o retribuí-los, ou dar como prêmio, um presente para eles, sentar no reino deles, julgar as 12 tribos de Israel. Mas eu queria observar duas coisas. Primeira é a sensibilidade dele. Vemos aqui o aspecto humano, em que, como todo ser humano, valoriza o companheirismo, uma amizade. Todo mundo tem uma certa carência de companhia, de apoio. É totalmente diferente sofrer sozinho e sofrer com alguém querido do lado. Nós sabemos isto, sentimos isto, certamente várias vezes na vida. E ele mostra exatamente a mesma sensibilidade. Não agradeceu aos apóstolos, mas ficou claro que ele falava aqui dentro de um sentimento muito agradável, de reconhecer que ele tinha amigos aqui. E nas várias tentações que ele sofreu, nas perseguições que ele sofreu, nos diálogos difíceis que ele teve, várias vezes os líderes religiosos tentaram pegá-lo numa armadilha, algumas vezes tentaram jogar pedra nele. Então ele passou por momentos muito difíceis aqui. Essa conversa se dá no finalzinho do ministério dele, na noite em que ele foi traído. Então ele diz aqui: eu não estive só, eu tive companhia em momentos difíceis, momentos inclusive de tentação que ele teve. Sabemos que ele foi tentado várias vezes pelo diabo, não somente naquela famosa tentação no deserto, no início do ministério dele, mas lá diz que o diabo se ausentou até momento oportuno. Então, outras vezes o diabo voltou a tentá-lo, e ele estava ali tendo companhia dos discípulos dele. Então, a primeira coisa que eu quero notar esse aspecto da personalidade dele. Muito sensível. Talvez nós pensamos tanto no poder, na glória dele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, como ele diz, está hoje ao lado direito do Pai, com todo o poder, toda a glória. A gente se lembra tanto disso, e é bom se lembrar mesmo, porque é fato, né? Mas é bom olhar para um outro aspecto dele. É extremamente sensível a pequenos detalhes. E aqui talvez a gente nem pensasse muito nisso, não. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tinha necessidade de ninguém ao lado dele. Eles é que tinham, os discípulos é que tinham necessidade dele, não o contrário. De fato, os discípulos tinham necessidade dele. De fato, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Está certo, porque ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Só que o aspecto de homem, a humanidade dele,
deve ser alvo de nossa reflexão de vez em quando, e dessa sensibilidade dele muito grande, de quase dizer assim, eu precisei do apoio de vocês, e eu tive. Eu estava carente da companhia de vocês, e eu tive essa companhia. Vocês estavam comigo, junto, quando eu passei por grandes tentações. Pense nessa sensibilidade de Jesus Cristo, e na sua busca de uma comunhão maior com Ele, saiba que um pensamento seu o afeta, um pequeno gesto seu, um sacrifício dele, seu por ele. Às vezes a gente não fala muito em sacrifício. Não pode falar em sacrifício porque dá a ideia que a salvação é pelas obras. Tem que se sacrificar para ser salvo. Não, é pela fé, tudo bem. Mas não quer dizer que não tenha sentido a gente pensar em sacrifício por Cristo, pensar em esforço por Cristo. Só tem. E Ele se agrada disto. Gratidão. Não eram 10 os leprosos que eu mandei se apresentarem aos sacerdotes? Cadê os 9? Só veio você? Sensível. Ingratidão doeu nele. Cadê os 9? Aí Maria lava os cabelos dele com alabastro, com perfume, os pés também, e ele diz, ela fez boa ação para comigo hoje. Sensibilizou-se. Ah, mas está gastando muito dinheiro com esse perfume, podia vender, dar para os pobres e tal. Ela fez uma boa ação para comigo. E ela está como que me ungindo para a minha sepultura. Sensível. Ele não estava dando valor para o preço do perfume, não estava preocupado com isto. Não era a questão. Mas a honra que ela prestou a ele tocou o coração dele. Então, pense nisto, na sensibilidade de Jesus para com você. Tudo que você pensa, tudo que você faz. A segunda coisa que eu queria comentar era, não passou a oportunidade de nós estarmos com Ele em momentos em que Ele gostaria de contar conosco. No sentido literal, claro, passou, que a oportunidade não está mais... Nós nunca tivemos essa oportunidade, fazem 2000 anos isto. Só aqueles homens tiveram o altíssimo privilégio de estar ao lado dele na hora das tentações dele. Nós não estamos. Estamos aqui 2000 anos depois, ele está no céu. Mas há um sentido em que ele diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Cristo, Paulo estava perseguindo os crentes de Cristo. Mas ele não diz, porque ele já está perseguindo os meus crentes, os meus discípulos. Ele diz, porque me persegues. Ele se identificava a tal ponto com os discípulos dele, que ele disse logo que Paulo estava perseguindo, era ele próprio. Curioso isso. Nós somos o corpo de Cristo. Então vai ter um sentido forte, não tão literal como naquela época, mas forte, em que nós podemos sim prestar ao corpo de Cristo companheirismo, aos irmãos que fazem parte do corpo dele, companheirismo, apoio, ajuda, amor. E ele vai tomar como se fosse para ele próprio. É tão forte a identificação que ele vai tomar como se fosse para ele. Várias outras vezes ele deu a entender claramente que o que se fizesse algumas coisas, deu a entender não, ele disse para alguns desses pequeninos, é para mim que vocês estão fazendo. Ele identifica. Então a perseguição contra os crentes é como se fosse perseguição para ele. Uma ajuda que você dá para alguém dele é uma ajuda que você dá para ele. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer, Senhor, eu não posso mais estar contigo nas tentações que tu tiveste, nos momentos que tu tiveste de
de fraqueza, vamos dizer, de carência, melhor dizendo assim, não dá, eu não estava lá, não fui escolhido para isso, mas eu gostaria de fazer isso com os teus, de ajudar a pessoa, de estar ao lado de pessoas, porque tu és tão sensível que tu vais tomar para ti mesmo isso. Aí é muito privilégio meu poder dizer assim, puxa, eu ajudei alguém, eu dei um ombro amigo para alguém, eu estendi a mão para alguém dele, e que ele considera como se fosse para ele mesmo. Então, não pensem que nós não temos mais esse privilégio, essa oportunidade espetacular de agradar intensamente ao Senhor Jesus Cristo, de tocar muito o coração dele, como aqueles homens tiveram, e ele reconheceu, e mostrou-se reconhecido, pois ele é tão reconhecido hoje como era naquela época. E vamos então glorificar a Deus pela sensibilidade do Senhor Jesus Cristo, utilizar essa sensibilidade dele para agradá-lo e amar mais as pessoas, especialmente dentro do contexto, os discípulos dele, nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja ou de outras igrejas, irmãos em Cristo, que Jesus é muito, muito sensível à maneira como nós tratamos uns aos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que temos o privilégio de sermos um dia citados por Cristo, ou mesmo alvos do pensamento dele, que nós estivemos com ele em momentos difíceis, não em Israel, como os apóstolos estiveram, mas através dos nossos irmãos, salvos por Cristo, pessoas pelas quais ele derramou o próprio sangue, pessoas pelas quais ele é muito sensível para com o que se faz ou deixa de fazer. É muito gostoso podermos deitar à noite a cabeça no travesseiro e pensar, eu acho que hoje fui agradável ao Senhor Jesus Cristo. Eu ajudei pessoas que ele ama muito, e ele vai tomar isso como se fosse para ele próprio. Que pensamento gostoso, que honra, que privilégio. Obrigado pela sensibilidade desse teu filho amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém.